pessoal, tudo bem? Para poder encerrar ali o conteúdo do SQL Workshop, vamos conhecer agora por último um pouco sobre o utilitário e também sobre o que é SQL. O que é SQL e o que é o Utilix aqui nosso, né? Perfeito, então aqui eu tenho utilitários e eu vou ter também a parte do que é SQL, que está dentro do utilitários ou também do script SQL. Aqui no utilitários eu consigo aqui fazer aqui construção de queries que vai retornar consultas gráficas, então isso é bem legal. É só uma forma ali, por exemplo, vou pegar essa TRN aqui, usuários, por exemplo. E aqui eu vou adicionar esse ID, ele vai gerando para mim aqui, olha, automaticamente os dados, as informações aqui da minha tabela, data de nascimento, e eu consigo executar essa informação. É uma forma de eu criar ali uma consulta através ali de uma seleção. Basicamente, por trás ele está fazendo um select na tabela, e aqui o resultado eu executo aqui essa informação. Então eu não quero, por exemplo, a data de nascimento. Então, repara que ele removeu daqui. Quando eu executo, agora a data de nascimento não aparece. Não quero agora o ID também, quero só o nome e sobrenome. Mesma coisa, o SQL já removeu o ID e aqui ele apresenta para mim também a query. Essa aqui é uma outra maneira de fazer uma query através do utilitário. Eu consigo também fazer um data workshop, então eu consigo carregar dados através de uma planilha CSV, XLS, XML ou até mesmo JSON. Então basicamente é isso. A gente vai explorar um pouco isso nas próximas aulas, onde nós vamos precisar importar os dados. Aqui eu também tenho a parte do conjunto de dados de amostras, vamos ver mais para frente também. Aqui é para poder gerar ali os objetos, então gerar o DDL dos objetos, exportar os objetos de uma forma mais prática, fazer o compare entre dois esquemas. Então muitos ORMs, né? Então muitas ferramentas de mercado, ele traz essa possibilidade de comparar dois programas em dois esquemas diferentes. Então eu consigo realmente visualizar qual que é a diferença. Isso vai fazer sentido quando eu trabalho com muito mais de um esquema e eu quero, por exemplo, comparar os dados de desenvolvimento para o desenvolvimento 2 ou QA, se tiver no mesmo banco de dados, lembrando que precisa estar no mesmo banco de dados também. Então eu consigo fazer esse compare de forma muito simples. Essa lixeira aqui, conforme a gente deleta objetos no Oracle, isso não é no Apex, e sim no Oracle, ele automaticamente, por padrão, quando a gente cria um banco de dados Oracle, ele tem ali um ciclo que ele fica na lixeira, que chama Recycle Bin. Então qual que é o ciclo disso? É definido ali por DBA normalmente, e normalmente tem um ciclo ali pelo menos de alguns dias. Então eu consigo ali fazer uma restauração após dar um drop table, que é um comando para deletar a tabela mesmo, não é apagar os dados, é deletar a estrutura dos dados mesmo. Então eu consigo recuperar um objeto eliminado. Aqui eu também tenho relatórios, monitoramento do banco de dados, então eu consigo ter aqui a nível do SQL Workshop fazer o monitoramento ali. Lembrando que ele até dessa mensagem, olha, essa observação, usuário conectado, né? Então ele vai ter que ter ali um acesso de DBA, ele tem que ter ali uma atribuição de DBA. Isso envolve ali talvez um perfil mais DBA para poder vir aqui no Apex e fazer esse gerenciamento também. E por último, eu também tenho aqui esse padrões da UI. O que é esse padrões da UI? Conforme a gente vai criando aplicações no Apex, vai criando aplicações de tabelas, eu quero, por exemplo, definir ali que, mas se eu acho que mostrar é um pouco mais simples, aqui ele não tem nada, dicionário de dados, TRN usuários, não tem ainda nenhum sincronizado, então eu tenho que criar esse padrão. Então deixa eu voltar aqui primeiro antes de criar e falar um pouquinho sobre esse padrão. Então eu quero, por exemplo, falar que o data nascimento, eu quero que ele chama dt.nascimento na hora de eu criar a minha aplicação.
Então eu começo a automatizar e deixar muito mais simples a criação das páginas e telas da minha aplicação, porque ela já vai vir ali com o layout e o label formatado da forma que eu quero. Vamos conhecer na prática isso. Clico aqui em dicionário de tabelas, no caso a minha TRN usuários. Então veja que ele fala que ele não tem um padrão. Eu vou criar esse padrão agora. Eu consigo criar esse padrão somente por aqui? Não, lá no App Builder eu também consigo criar esse padrão por lá. Então veja, agora eu tenho um padrão definido. Posso clicar aqui no TRN usuário novamente. E agora eu consigo editar esses padrões. Clico aqui em editar. TRN, então aqui, toda vez que a gente falar em TRN, como nós vamos chamar aqui no label singular? Vai ser usuário, com acento. E quando for no plural? Usuários. Descrição. Tabela para apresentar a lista de usuários com acesso nas aplicações de treinamento. Criei aqui. Então aqui eu criei o padrão da tabela. Agora eu vou criar o padrão da coluna. Então vamos lá. Clico aqui na coluna e aí eu não preciso clicar em uma. Eu vou utilizar esse atalhozinho aqui que é bem legal. Eu mudo para a próxima coluna. Então veja só. Quando for um padrão de formulário, mais para frente isso vai fazer cada vez mais sentido. Mas nós vamos deixar algo pronto, ou pelo menos em algumas colunas, só para depois, quando nós formos criarmos essa tabela, isso faz sentido. Então veja, esse aqui ele é um padrão numérico, texto, não é numérico. Qual que é o valor mínimo? Tem valor mínimo? Tem valor máximo? Qual que é o nome do campo que ele vai apresentar? Vai ser ID mesmo? E no relatório tabular, ele vai estar visível ou não? Não, é um ID, eu não quero que seja visível. Então toda vez que eu criar um relatório automaticamente com essa tabela, por padrão ele vai vir com essa coluna aqui invisível. Então ele me traz isso. É uma coluna obrigatória? Sim. Qual que é o alinhamento? À direita ou à esquerda? É esse tipo de padrão que ele vai criando para minha tabela. Então vamos pular para um atributo que faz mais sentido. Por exemplo, o e-mail. Aliás, vamos por aqui a data é legal. Criado em. O criado em, qual que vai ser o label? Eu vou chamar de data de criação. Vai ter algum texto de ajuda? Não tem, mas eu poderia colocar. Está visível no formulário? Sim. Qual que vai ser o padrão? Seletor de datas? Esse aqui vai ser seletor, vai ser somente exibição. Porque essas datas aqui que eu crio, automaticamente elas são datas de auditoria, então eu entendo que eu não informo qual que é o valor. A aplicação me gera o valor automático. Qual que é o formato? Texto em formato. Existe algum formato de máscara? Existe. Eu vou querer mostrar no padrão dia, mês, 1, 2, 3, 4, ano, hora, minuto, MI, 2 pontos e segundo. O MI ficou minuto, mas isso não interfere também. Qual que é o valor padrão? Por enquanto vou deixar sem valor padrão, mas eu poderia aqui colocar um valor padrão. A diferença é que, se eu não me engano, ele seria texto e seria ruim. Baseado com base em algum item, mostra quebras de linhas, então esse aqui eu não vou mexer. Enviar ou submeter a página? Não, então ele nunca envia, porque como eu coloquei ele como somente exibição, isso seria um problema, porque somente exibição ele não envia essa informação. Ok, e aqui no forms tabular do relatório, eu quero apresentar, qual que vai ser a máscara? Vai ser esse padrão aqui. Alinhamento à esquerda, alinhamento, quando ele é visualizado ele não tem essa informação. Então veja, nós criamos um padrão para a tabela e já criamos um padrão para duas colunas. Por enquanto vamos criar para essas duas, nas próximas nós vamos implementar para as demais colunas. E agora o que eu quero mostrar para encerrar na parte de utilitários
essa parte aqui, olha, deixa eu voltar um pouquinho. Vou clicar aqui em SQL Workshop, vou clicar aqui em SQL Script e eu vou clicar em Kick SQL. Ele também está dentro de utilitários, não devo ter visto isso, mas ele está dentro de utilitários também. O que é esse Kick SQL? Ah, Júlio, eu não tenho muito conhecimento ainda com criação de tabela, mas eu tenho ali, eu consigo escrever isso mais ou menos sem ser ali em código, e eu queria que ele gerasse para mim esse código. Legal. O Apex também tem isso, então ele tem esse Kick SQL que faz isso. O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, olha, carregar um template para poder conhecer mais ou menos qual que é o tipo de comando que eu tenho que usar. Então vamos aqui, olha, departamentos e funcionários, inclui tabela de departamentos e employees com uma view de junção emp-env. Isso aqui a gente vai utilizar como exemplo. Então vamos lá carregar esse modelo. E aqui nós vamos aqui ver aqui na parte de diagrama para a gente. Então o que a gente fez? Olha, eu dou um nome aqui para essa informação. Então eu vou vir aqui agora e eu vou criar através desse exemplo aqui. Eu vou criar aqui, ó, a minha tabela de usuários. Então, usuários. Ele já montou aqui para mim. E ele falou, já colocou automaticamente um ID numérico, um ID number. Eu consigo aqui em definições definir alguns padrões. Então toda tabela que eu criar, eu quero ter um prefixo chamado trn. Então repara que ele já montou aqui o prefixo trn para mim. Eu consigo ainda ter mais informações, né? Então vai gerar inserções, sim. Chave primária, adiciona a chave primária de forma automática? Sim. Método de preenchimento, coluna de identidade? Sim. Prefixo da chave primária com nome da tabela? Não, então não vai ter o nome da tabela. Coluna, tipo de dados, de dados de data, date, semântica, char mesmo. Colunas adicionais, incluir coluna de auditoria? Sim. Então ele vai me criar para mim a colunas de auditoria. E como que eu quero essas colunas de auditoria? Então você repara que ele já me trouxe até no aspecto igual eu faço lá. Criado em. Então o nome da coluna de criado. Criado por. Atualizado em. E atualizado. Então automaticamente ele já me trouxe aqui nesse formato aqui e salva essa alteração. Então veja que ele já montou para mim aqui, olha, esse padrão criado em, criado por, atualizado em e atualizado por, sem eu precisar informar nada. Eu só informei aqui o usuário. Eu quero que ele me traga já um exemplo também com a inserção aqui de 4 registros. Legal. Eu tenho essa informação. Quais colunas que fazem parte aqui da minha tabela? O nome. Então aqui, ó, /n. Automaticamente, quando eu coloco aqui o nome, ele sempre vai colocar como varchar. Porém, eu quero definir um padrão. Esse NN, ele é not number, então não pode ser nulo. E eu quero colocar que ele vai ser um VC, então varchar de 200. Então olha só, ele mudou para um VC, então que é um varchar de 200. Eu vou ter aqui também a DT, data nascimento, também é not number. A diferença é que esse aqui vai ser um date, então esse aqui vai ser pode ser um DT. Eu posso pôr aqui um DT, ele já sabe que, aliás, o DT ele não reconhece, tem que ser informar onde. Ele sabe que é um. Opa, ele dá até o exemplo aqui, ó. Date. Então tem que pôr date também. Quero criar uma outra coluna aqui, por exemplo, de sobrenome, né? Sobrenome. /nn. Vai ser um varchar também de 200. Quero criar aqui uma coluna numérica, por exemplo, ativo. Vai ser aqui not num, vai ser um VC de 1, só que isso aqui vai ter um valor default. Então eu vou colocar aqui um default, então eu coloco um /default
e o valor default vai ser um Y. Então veja que ele já automaticamente ele já criou para mim aqui, olha. Se eu vier aqui em SQL, ele criou para mim a minha tabela, olha. Ativo varchar 2 default on null y not null. Então quando tiver nulo, o default da coluna vai ser o Y. Então ele já montou esse mesmo padrão. Então se eu preciso criar ali uma query, criar tabelas ali de forma sem ser muito programática, ser mais visual, eu posso criar aqui dessa forma. Ele já gerou para mim também triggers para poder fazer toda a questão ali de criado em, porque esse aqui basicamente eu não gosto de fazer dessa forma. Eu no Apex eu crio de outra forma, mas isso aqui é uma possibilidade também. Então ele gerou aqui todas as informações necessárias para a nossa tabela. Inclusive, como eu falei que eu queria 4 registros, ele automaticamente gerou para a gente aqui, olha, 4 registros para TRN usuário, olha, o ID, um nome que ele não sabe qual que é, então ele vai gerar aqui um nome, um NA, aqui data, então ele vai calculando a data aqui de forma mais ou menos genérica. Depois também ele foi e adicionou aqui na tabela, ele modificou aqui a coluna para restartar depois de 5, porque ele foi criando aqui o valor 1, 2, 3, 4, 5, ele fez isso para a gente de forma inteligente, tá? Então é isso. Se eu precisar criar consultas, criar objetos, criar programas de uma forma menos programática, o KickSQL realmente vai nos ajudar. E o legal aqui, olha, que quando eu clico aqui em carregar, ele já me gera alguns exemplos aqui bem úteis. Então eu posso também salvar os meus. Eu posso vir e salvar os meus modelos e também salvar modelos ali no próprio espaço de trabalho, tá bom? Então é bem legal. Eu vou salvar esse modelo aqui. Vamos fazer assim, olha, salvar modelo. Só que eu vou apagar. Eu vou deixar esse exemplo aqui em cima para ficar legal também. E eu vou salvar esse modelo aqui como então KickSQL, QS. Salvei esse modelo, então eu consigo depois utilizar esse modelo também. Então toda vez que eu entrar aqui em carregar e eu utilizar aqui meus modelos, eu vou meus modelos, clico aqui em carregar, carreguei ele, consigo adicionar mais informações e atualizar o meu modelo também, ou criar um modelo com uma versão 2 caso seja necessário. E é legal que ele também mostra aqui num formato de diagrama. Inclusive ele mostrou aqui que tem uma TRN Employees, tem vínculo com a TRN Departments, né? Porque justamente o Employee está dentro aqui dessa informação, então automaticamente ele já criou a mesma chave que tem aqui, ele criou aqui. Então olha só, ID, e aqui ele criou um ID aqui provavelmente específico para poder vincular essas duas tabelas, tá bom? É isso, espero que tenham gostado, até a próxima aula.